Neste vídeo vamos proceder ao reconhecimento contabilístico de honorários, através de recibo verde. E vamos aproveitar e falar da taxa de retenção na fonte que foi atualizada com o Orçamento do Estado de 2025 e que se aplica a trabalhadores independentes que têm atividades previstas na lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, os prestadores de serviços. A taxa atual de retenção na fonte é de 23%. Passou dos anteriores 25% para os atuais 23%. Mas, respeitante à fiscalidade do trabalhador independente, ou seja, daqueles que oferem rendimentos da categoria B, os rendimentos empresariais e profissionais, a verdade é que os trabalhadores independentes estão sujeitos a dois mecanismos fiscais distintos, mas que estão interligados. Ou seja, por um lado temos o IVA e temos também o mecanismo da retenção na fonte em sede de IRS. Em termos de IVA, o artigo 53 do Código do IVA estabelece que existe isenção de IVA quando o volume de negócios anual é inferior a 15 mil euros. Este limite é o limite que vigora a partir do ano de 2025 e para a frente. Desde que o prestador de serviços não possua uma contabilidade organizada, não realize operações de importação ou exportação e não preste serviços que estão listados na lista do anexo, listados no anexo E do Código do IVA. É assim que prevê então o artigo 53 do Código do IVA. Não é? Como eu já referi, beneficiam de isenção do imposto os sujeitos passivos que não possuindo, nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação e exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista na transmissão dos bens ou prestações de serviços mencionados no anexo E do presente Código, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios de 15 mil euros. Portanto, quem ultrapassa 15 mil euros está enquadrado no regime do IVA. Quem não atinge esse valor goza do regime de isenção, é um sujeito passivo, mas em regime de isenção, do artigo 53 do Código do IVA. E este mesmo limite que está previsto no Código do IVA também se aplica para efeitos da dispensa de retenção na fonte. Mas já lá vamos, e só para fazer a atualização relativa à nova taxa. Então vejamos. O artigo 101, a retenção sobre rendimentos de outras categorias, refere no seu número 1 que as entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada são obrigadas a reter o imposto mediante a aplicação aos rendimentos ilíquidos de que sejam devedoras e sem prejuízo do disposto nos números seguintes das seguintes taxas. É a linha B do número 1 que alterou. Portanto, agora a taxa é de 23% de retenção, tratando-se de rendimentos decorrentes das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151. E estas atividades, as tais da tabela do artigo 151, são as atividades de prestador de serviços. E, portanto, temos aqui desde arquitetos a engenheiros, a auditores, contabilistas, enfermeiros, enfim, todas estas atividades que estão previstas na lista anexa ao artigo 151 e que são prestadores de serviços. E, portanto, quem tiver uma atividade destas passa a ter uma taxa de retenção na fonte de 23%. Mas
Será que esta taxa tem sempre que se aplicar? Bom, existe a chamada dispensa. E, portanto, essa dispensa aplica-se igualmente, e agora fazendo o paralelo com a questão do IVA, àqueles que não tenham alcançado o tal limite que estabelece o artigo 53 do Código do IVA, os 15 mil euros. E, portanto, estão dispensados da retenção na fonte. E isso é o que está no código do IRS, em concreto, e só para dar aqui corretamente a base legal, quando o artigo 101b refere dispensa na retenção na fonte, diz-nos que estão dispensados de retenção na fonte, exceto quando esta deve ser efetuada mediante as taxas liberatórias, à linha A. Os rendimentos da categoria B, com a exceção das comissões por intermediação na celebração de quaisquer contratos, e da categoria F, a categoria F são os prediais, quando o respectivo titular preveja auferir em cada uma das categorias, e aqui estamos a falar concretamente da B, um montante anual inferior ao fixado no número 1 do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, se o volume de prestações de serviços estiver aquém dos tais 15 mil euros, e no ano anterior, o sujeito passivo está dispensado de fazer retenção na fonte, não é obrigado a fazê-la, mas está dispensado significa que não é obrigado, pode não fazê-la, mas pode optar por fazer quando prestar serviços e emitir a sua fatura. A entidade com contabilidade organizada pode, obviamente, pretender a aplicação do mecanismo da retenção na fonte, que é uma antecipação do IRS por conta daquilo que depois, no final, será calculado pela autoridade tributária e já com base nas taxas gerais e finais do artigo 68. Agora, esta dispensa, por não atingir no ano anterior o tal limite, ela pode alterar, não é? Em primeiro lugar, diz-nos o número 2 que a dispensa de retenção da retenção nos termos das alíneas A e B, do número anterior, é facultativa. Pronto, devendo os titulares que dela queiram aproveitar, exercer o direito mediante a posição nos recibos de quitação das importâncias recebidas da seguinte menção: sem retenção, nos termos do número 1 do artigo 101b do Código do IRS. Isto é o que nós fazemos quando emitimos um recibo verde, estamos dispensados de fazer a retenção na fonte pelos motivos que eu já referi. Mas esta faculdade de dispensa de retenção relativa aos rendimentos previstos na alineado número 1, portanto, nomeadamente, e aqui o foco na categoria B, ela já não pode ser exercida por titulares que no ano anterior tenham oferido rendimentos de montante igual ou superior ao tal limite de 15 mil euros. Portanto, se no ano anterior o trabalhador independente ultrapassou, em termos de faturação, os tais 15 mil euros, não pode exercer da dispensa, tem mesmo que fazer retenção na fonte. Outra coisa importante é que esta dispensa, ela cessa no mês seguinte àquele em que tiver atingido o limite nela fixado. Nós podemos começar o ano dispensados de retenção na fonte, porque no ano anterior não atingimos o tal limite de 15 mil euros, mas imagine-se que em janeiro, fevereiro, março, abril, o ano está a correr muito bem e estamos a faturar muito. Imagine-se que em abril, em termos acumulados, desde janeiro, ultrapassamos, em termos acumulados, os 15 mil euros. Em maio, temos já de começar a fazer retenção na fonte e já não se pode usufruir da tal dispensa, que é o que está aqui na linha B, do número 3, cessa no mês seguinte àquele em que tiver atingido o limite nela fixado. Agora vamos pegar num exemplo concreto, vamos trabalhar
uma questão concreta de contabilização de honorários. Manual de contabilidade financeira em ambiente informático. Vamos à página de recibo de honorários, trabalhador independente, está na página 25 e vamos proceder à contabilização aqui de um recibo de honorários de um trabalhador independente que tem a profissão de consultor, que é o código 1320 e que está na tal lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. Trata-se de um trabalhador independente com rendimentos da categoria B, portanto, rendimentos profissionais, prestações de serviços, e que já terá ultrapassado o tal limite de 15 mil euros. Pelo que a retenção à taxa de 23% é agora de caráter obrigatório e ele cobrou 212 euros de honorários por serviços prestados à nossa entidade, cobra IVA à taxa normal de 23%, ou seja, mais 48,76 euros. É obrigatório a retenção na fonte e à taxa de 23%, ou seja, vamos fazer 23% de 212 euros. E, na verdade, aquilo que ele vai receber será o montante dos honorários de 212, mais o imposto de 48,76, ou seja, o IVA, subtrai a retenção na fonte e recebe os 212. A retenção na fonte é um valor que a nossa entidade, a nossa empresa, que vai pagar aqui estes honorários ao trabalhador independente, vai ter de entregar ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte. E, portanto, temos aqui um mecanismo de substituição tributária que está evidente aqui na retenção na fonte. Para contabilizar esta situação, fazemos o seguinte. Quanto ao reconhecimento dos honorários, vamos debitar a conta 6224, que é uma conta de gastos. No Código de Contas, classe 6, os gastos, isto é, fornecimentos e serviços externos, muito concretamente os honorários, que são então a conta 6224, honorários. Em termos de IVA, na perspectiva da nossa empresa, o IVA é dedutível e, portanto, é a conta 2432, IVA dedutível. O direito a deduzir este IVA, forma-se aqui um ativo. E depois temos o IVA 4876 e depois temos a retenção na fonte de rendimentos, que no fundo é um passivo, é uma dívida. Nós vamos ter que entregar este valor até ao dia 20 do mês a seguir à autoridade tributária. E, portanto, sendo um passivo, a conta 2422 vai ser creditada pelos 4876. Estado e outros entes públicos, a conta 242, retenção de impostos sobre rendimentos, mas concretamente a 2422 é aquela que nós utilizamos para as retenções aqui da categoria B. E, sendo um fornecedor de um serviço, abrimos uma conta de fornecedor, 2211, e assumimos aqui uma dívida, um passivo, creditando esta conta pelos 212 euros. Fazendo o pagamento ao trabalhador independente, a conta que anteriormente foi creditada, de passivo, de dívida, é agora debitada pelos mesmos 212 e creditamos a nossa conta de bancos, a conta 121, pelos 212. E assim temos o lançamento concluído. Portanto, tudo passou por um débito numa conta de gastos, um crédito, um débito na conta do IVA dedutível, um crédito na conta de IRS, retenção na fonte, e do passivo, o fornecedor também a crédito.
Agora vamos fazer este lançamento ao nível do sistema informático. Vamos começar por abrir a conta de fornecedor no plano de contas. A conta de fornecedor, em concreto, será a conta 2211. Eu vou criar concretamente uma conta para o fornecedor 2211. Aqui vamos-lhe atribuir a terminação do seu número de identificação fiscal, é o 211111 e depois 3 quatros. 2211 e depois temos ali a terminação. A descrição seria o nome do trabalhador independente. Vamos supor que é o Manuel, que é consultor. O sistema atribui automaticamente a taxonomia 37, e, portanto, vamos fazer aqui a confirmação da conta de movimento para o fornecedor. Portanto, passa então a constar do nosso código de contas o fornecedor de serviços, o Manuel Consultor. Criamos já a seguir a correspondente entidade, portanto, considerando ali o número de identificação fiscal, que é o 211111444. Ora bem, 3 dígitos, 33, está correto. E a designação é o Manuel. Vamos colocar ali o nome do trabalhador independente. Aqui na designação é o Manuel. Depois teríamos ali a morada, a localidade, o código postal, etc. Importante, tipo de entidade é uma entidade singular e que é sujeito passivo de IVA. E que tem aqui a ligação a uma conta do código que acabamos de criar de fornecedores. Confirmamos então a criação aqui da ficha ou da ficha de entidade. E vamos então a fazer o lançamento contabilístico no sistema informático. Portanto, esta operação vai ser reconhecida aqui no diário das operações diversas. Dentro do diário das operações diversas, a data deste lançamento, ela vai ser feita no dia 31 do mês. A data do documento é do dia 28. Trata-se, vamos colocar na descrição que se trata de honorários. E o tipo de documento que nós vamos aqui registar é um documento respeitante a uma fatura recibo. Clicando aqui no tipo de documento, eu não tenho aqui nenhum documento para sua fatura recibo e até convém ter. Vamos então fazer rapidamente a criação de um documento indo aqui a tabelas, aos lançamentos, tabelas, lançamentos, tipos de documentos. Vamos criar com o documento tipo 18. Vamos ver se o 18 já está contemplado na base. Não está, portanto, vamos criar um novo, o documento tipo 18, que vai ser uma fatura recibo. Vamos lhe chamar descrição sua fatura recibo. E ficarão estas faturas, esta tipologia de documento para este tipo de registro. Então já temos o documento tipo 18, que acabei agora de criar. Este documento é, vamos só ver ali o número do documento, está para trás, é o número 23. Portanto, será o documento número 23, o próprio documento, o próprio número que consta da fatura recibo. Conta de honorários, a conta 624. Escolher a respectiva subconta, honorários de outros com IVA dedutível,
o valor a débito 212 euros. Lá está para informamos aqui a aplicação da entidade, o Manuel. Vamos fazer sempre Enter, ele já está a calcular o valor do IVA, veja-se que calculou o valor do IVA, 48,76, e já classificou na conta 2432312, que para o sistema informático é outros bens e serviços à taxa normal. Vamos nós agora colocar a conta 242 da retenção em sede IRS, retenção para trabalhadores independentes, profissionais, residentes, 24221. O valor da retenção na fonte, portanto, a crédito, é na mesma os 48,76, com a tal nova taxa de 23%. E, por fim, a conta 2211 e o nosso fornecedor Manuel, que vai ser creditado e vai ser creditado por 212 euros. E temos o total dos débitos igual ao total dos créditos, portanto, partidas dobradas, verifica-se, o lançamento está pronto. Vamos passar para o próximo lançamento, o próximo documento.